Fala, amizade! No vídeo de hoje eu vou ensinar como montar um kit completo de pincéis para quem está começando a se aventurar no universo da automaquiagem. Você provavelmente já viu aqueles kits com 20 mil pincéis e ficou perdidinha sem saber qual é a função de cada um deles. Então eu já começo esse vídeo falando que eu não indico a compra desses kits. É muito melhor fazer o trabalho de formiguinha, comprar um por um e ter a certeza que todos serão muito bem utilizados. Quando se trata de pincel, a qualidade sobrepõe a quantidade. É muito melhor ter um kit com 10 pincéis, que cada um vai cumprir muito bem sua função, do que ter vários ali jogados na gaveta, empoeirando, que não vão ser úteis para você e ainda vão te confundir na hora de fazer sua auto-make. E pode ter certeza que esses acessórios vão fazer total diferença no resultado da sua maquiagem. Às vezes a gente acha que a gente não sabe fazer um esfumado e o segredo está no pincel que a gente está utilizando. Então chega de conversa e vem comigo ver quais pincéis eu considero fundamentais para todo mundo que ama maquiagem ter no seu necessaire. E nós vamos começar com os pincéis para base. Eu trouxe aqui 3 modelos, nós temos mais modelos de pincel para base no mercado, mas eu trouxe aqui os principais para que você conheça e escolha a melhor opção para você. Então vamos começar falando sobre o Língua de Gato, que é o pincel mais clássico e tradicional para aplicação de base de todos os tempos. Todo maquiador tem um pincel desse em sua bancada. Ele é feito de cerdas sintéticas bem grossinhas que vão aplicar a base sem absorver muito o produto, porém ele não vai dar o polimento e acabamento da maquiagem, sendo necessário uma esponjinha para dar ali o acabamento final da sua maquiagem. O pincel Duo Fiber tem cerdas sintéticas, que são essas daqui pretinhas, e cerdas de fibra ótica, que são essas branquinhas. Isso permite uma aplicação muito fina de produto no rosto. Se você é fã daquela maquiagem bem natural, bem translúcida, esse pincel é muito bacana. Você vai aplicar com movimentos circulares, porém ele cai no mesmo problema do pincel Língua de Gato. Como as cerdas são mais durinhas e são bem espaçadas, pode acontecer de criar marcação das cerdas na sua base. Então você também vai precisar de uma esponjinha para fazer o polimento final do produto. E por fim, o Kabuki de topo reto. Esse daqui é o meu preferido, pois além de fazer a aplicação do produto, ele vai dar o polimento e acabamento. Você consegue aplicar com batidinhas e ainda esfumar com movimentos circulares para que o produto esteja todo uniforme no seu rosto. Então, para automaquiagem, eu prefiro o Kabuki de topo reto. Pincéis para corretivo. São basicamente os mesmos para base, só que em tamanhos menores. Nós temos aqui o Língua de Gato, temos aqui o Duo Fiber e tem também o Kabuki de topo reto. Para aplicação de corretivo, eu prefiro o Duo Fiber, porque como ele é menorzinho, a gente consegue controlar melhor o movimento e dar o acabamento ali bem bonitinho do nosso corretivo. O Língua de Gato, ele é bastante indicado para quem gosta de fazer bastante contorno cremoso no rosto. Então vale a pena, se você gosta de fazer contorno, investir aqui no Língua de Gato. E para quem gosta de uma maquiagem mais leve, mais difusa, o Duo Fiber ele vai cumprir muito bem a sua função. Os pincéis para produtos em pó podem vir em diversos tamanhos, bem grandões, medianos, pequenininhos e até mesmo chanfrados, aqueles que têm aquele corte aqui nas cerdas para encaixar perfeitamente e fazer aquele contorno em pó maravilhoso. Eu indico que vocês escolham um pincel cônico de tamanho médio. Por quê? Vocês vão conseguir fazer o uso desse pincel para aplicar diversos produtos. Por exemplo, o pó, vocês vão conseguir espalhar bem pelo rosto e também vão conseguir atingir os cantinhos, como abaixo dos olhos, cantinho do nariz, covinhas, dobrinhas do rosto. Então, o médio vai ter essa pontinha aqui, ó, que vai te auxiliar para fazer os pequenos ajustes. Nós também poderemos usar ele para fazer a iluminação, para aplicar o blush e para fazer o contorno, coisa que com o grandão a gente não vai conseguir muito bem. Então, eu indico que vocês invistam em apenas um pincel para esses 4 produtos, lembrando sempre de começar do mais claro para o mais escuro. Primeiro o pó, depois o iluminador, depois o blush e depois o contorno. Para quê? Para você não correr o risco de ter aplicado o blush e depois ir com o pó
ter resquício de produto aqui e ficar igual a Peppa Pig, Deus me livre, né? Então sempre comece do mais claro para o mais escuro, lembrando sempre de tirar o excesso de produto nas trocas de cores da sua maquiagem, beleza? Para a pele, então, nós vamos precisar desses 3 pincéis. Pincel de base, pincel de corretivo e um pincel para pó, blush, iluminador e contorno. Se você preferir comprar um para cada função, pode comprar, mas aqui como eu tô falando para iniciantes, pode começar com um só, sempre lembrando de higienizar na troca entre os produtos. Agora nós vamos falar sobre os pincéis para os olhos. E eu vou iniciar falando sobre o pincel língua de gato para depositar sombras. Toda vez que você quiser uma sombra bem intensa, bem compacta, você vai usar esse pincel com movimento de batidinha para aplicar a sombra. Então, pincel língua de gato com cerdas bem fofinhas, tá? É bem importante que os pincéis para os olhos tenham cerdas bem fofinhas. Pincéis para esfumar, esse daqui é um investimento para a vida. Se você acha que você não sabe fazer um esfumado perfeito, pode ser que esteja te faltando algum desses pincéis aqui. Eu trouxe 3 opções, o grande, o médio e o pequeno, porque eu acho muito importante que vocês tenham variação de tamanho, para que o seu esfumado não vire uma coisa só, você consiga fazer uma transição, por exemplo, do marrom para o preto com mais facilidade. É importante que você leve em consideração o tamanho do seu olho. Esse daqui, ele é bem grandão. E como eu tenho um olho menorzinho, ele não é tão funcional assim pra mim. Então eu prefiro um pincel médio e um pincel pequeno, porque ele vai me dar mais controle na hora de fazer o meu esfumado. Então leve em consideração o tamanho do seu olho, sua habilidade e opte por pelo menos 2 tamanhos de pincéis para esfumar. Cerdas muito fofinhas, viu? Pincel de precisão. Ele é semelhante ao língua de gato, porém bem pequenininho. Ele vai servir para fazer detalhes e acabamentos, além de fazer aquele esfumado na pálpebra inferior que é maravilhoso. Com ele você vai ter muito mais controle da quantidade de produto que você vai aplicar. Também pode ser substituído pelo pincel lápis, que é aquele que tem uma ponta bem fininha, e lembrando que é importante que as cerdas sejam bem fofinhas. As sobrancelhas não podiam ficar de fora, e aqui eu selecionei 2 pincéis para sobrancelhas. O primeiro é o chanfrado, que vai servir tanto para fazer aquela sobrancelha bem delimitadinha e marcada, quanto aquela sobrancelha natural com efeito de fios. A escovinha você vai utilizar para pentear as suas sobrancelhas e para esfumar a sombra ou pasta que você vai usar para preencher. Você pode substituir a escovinha por um rímel que acabou, pega aquele pincel do rímel, lava com água e sabão e usa para escovar suas sobrancelhas todos os dias. Para os amantes de delineado, eu trouxe 2 opções. O primeiro é o chanfrado, que é semelhante àquele de sobrancelha, porém menorzinho, e ele tem esse corte que facilita na hora de fazer o seu delineado, porque você pode ir somente carimbando até chegar no seu resultado perfeito. Ou então, este daqui que é o meu preferido, porque ele possibilita mais movimento, e eu compro, sabe onde, gente? Naqueles kits de decoração para unha. Eles são super finos e bem firmes, o que facilita a nossa vida na hora de delinear. E por último, mas não menos importante, o pincel para batom. Se você nunca aplicou batom usando um pincel, vale a pena experimentar. Além de conseguir mais precisão na hora de fazer o contorno dos lábios, você vai aplicar uma camada mais fina de produto, o que vai aumentar o conforto e a durabilidade do seu batom. Vamos agora ao nosso checklist. Número 1, pincel para base. Número 2, pincel para corretivo. 3, pincel para pó, contorno, blush e iluminador. 4, pincel língua de gato para aplicar sombra. 5, pincéis para esfumar, um maior e um menor para melhor acabamento. Número 6, pincel de precisão para pequenos detalhes. Número 7, pincel chanfrado para sobrancelhas. 8, escovinha para sobrancelhas. 9, pincel para delinear. E número 10, pincel para aplicar batom. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, e se ficou alguma dúvida, pode me mandar aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer trocar aquela ideia. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque eu quero te ajudar nessa jornada de autoconhecimento através da maquiagem. Um beijo e até a próxima!